Fala galera, tudo bem com vocês? Passando aqui então para falar de RBHG11, porque que esse fundo hoje é minha principal posição em FII de papel. Vocês sabem, eu não gosto muito de falar da minha carteira, não gosto de falar de ativos porque parece recomendação, obviamente não é recomendação, aqui é só um estudo, mas quero trazer aqui os dados do RBHG para vocês conhecerem. Esse que é um fundo que não tem tanta liquidez, tem um PL ainda pequeno, mas tem muita coisa interessante. Esse fundo é gerido pela Rio Bravo Investimentos e administração BRL Trust. A gente já tem duas lives sobre esse fundo aqui no canal com o gestor, vale muito a pena conferir, claro, tá aqui no card. Taxa de gestão de 0,6 e taxa de administração 0,2. Ainda tem aí uma taxa de performance de 20% do que exceder o yield do IMAB5. Esse já é um ponto muito bacana. Taxa de administração e gestão dele batendo total de 0,8 abaixo dos pares. Esse é um ponto relevante que você tem que levar na sua análise. Como eu já adiantei, esse é um fundo de papel, investe majoritariamente aí em certificados de recebíveis imobiliários e o próprio fundo se define como um high grade. O fundo investe principalmente em ativos de alta qualidade de crédito. Na sequência a gente vê as principais informações. Hoje o valor patrimonial dele é 164,9 milhões de reais, ainda é um fundo pequeno. Valor patrimonial por cota R$ 95,45. Nesse dia que eu estou gravando aqui, mercado com R$ 85,90, então a gente tem um PVP de 0,9. Outro ponto importante para se levar em consideração, fundo de papel com 10% de deságio, então a gente tem aí uma abertura importante de margem de segurança. 93% da carteira voltados para CRIs, então esse é um puro sangue. Tem aí 3% de fundos imobiliários, interessante que o próprio gestor fala que o limite é de 5% em FIIs. São 38 ativos na carteira e a gente vai passar por tudo em breve. Partindo para o comentário da gestão e, claro, um ponto muito importante. RBHG encerrou o mês com uma reserva de lucro de R$ 1,51 por cota, equivalente a 2,6 milhões de reais. Então, a gente tem aqui uma reserva de resultado que pode contribuir para a manutenção do bom rendimento desse fundo até o final do ano, inclusive o fundo da Guidance, e a gente vai ver aqui que tem uma perspectiva bem interessante, especialmente nesse cenário de deflação que muitos fundos de papel vêm sofrendo muito para manter os rendimentos. Logo depois eles dizem, a gestora não planeja realizar novas emissões de cotas no fundo em 2022. Esse também é um ponto importante porque, de fato, esses 1,51 vão ser distribuídos aí para os atuais cotistas, não vão ser diluídos em nova emissão. Inclusive, um ponto importante nesse fundo, ele já fez emissão abaixo do VP. Muita gente fica restritiva a isso. A gente conversou com a gestão sobre isso e eles planejam não repetir mais esse feito porque entendem que de fato o mercado não absorveu nada bem. Olhando agora as taxas do fundo, tem 99 milhões de reais alocados aí em IPCA, que representa 61% do portfólio, a uma taxa média de 7,3%. Em CDI, 47 milhões de reais, 29%, a uma taxa média de 4,1%. Então aqui a gente já tem um ponto muito importante que eu sempre venho batendo. Fundos que conseguiram colocar boa parte da carteira em CDI. Muita gente ficou desavisada quanto a isso e faz tempo que eu venho batendo nisso. Quem acompanha a gente já saiu na frente. Inclusive, se você não nos segue ainda lá no Instagram, @vaipelos-fundos, tá perdendo muito conteúdo. Então, ter essa parcela relevante em CDI já é um ponto fundamental na sua análise. Olhando aqui a rentabilidade histórica do fundo, a cota a mercado mais o rendimento tem aqui 18,78%. Se pegar a cota patrimonial mais os rendimentos, 27%, batendo aí CDI acumulado no período e FIX acumulado no período. Olhando agora para a DRE, a gente vê que o grosso das receitas, claro, vem de juros de CRIs, 1,1 milhão de reais. Correção monetária representou só 160 mil reais agora em julho. Tem ainda rendimentos aí de 79 mil reais em fundos imobiliários. Receita não recorrente, olha que número bastante expressivo, 2,6 milhões de reais, especialmente aqui de resultado nas operações de CRI, 2,7 milhões de reais. De onde vem esse resultado? Vem
exatamente da correção monetária que foi destravada nas alienações de CRIs que eles fizeram nesse mês de julho. Inclusive, o rendimento distribuído foi de R$ 1,30, representou 57% do resultado total no fundo nesse mês, que foi de incríveis R$ 2,29. Então, como a gente já falou, tem R$ 1,51 por cota de resultado acumulado para poder fazer a distribuição pausadamente até o final do semestre. Então é importante você acompanhar isso, porque ele pode te proteger nesse cenário de deflação e fundos de papel trazendo rendimentos mais baixos. Olhando agora a divisão setorial da carteira, 22% para o segmento de varejo, 15,1% para loteamento, 13,4% indústria, 11,1% shopping center, 10,8% logística e aí onde eu quero parar, 9,8% em incorporação. Já venho falando um pouquinho disso há alguns vídeos. Cenário de incorporação residencial vem em queda, as incorporadoras com margens menores, com vendas menores, então acho que é um cenário preocupante para a incorporadora, especialmente quem trabalha aí no segmento residencial. Então a gente tem que abrir o olho para fundos imobiliários que estão muito voltados para o segmento de incorporação. Outro ponto positivo aqui no RBHG11, não está tão dependente desse segmento. Olhando para nível de risco, isso aqui é muito legal. Eles fazem uma mescla, eles tentam sempre manter até 30% do portfólio em risco high yield, fazendo essa mescla no RBHG. Hoje crédito high grade representa 50,8% da carteira, high yield 27,9%, e middle risk 14,6%. Então, realmente eles conseguem elevar essa participação em crédito high yield, que é todo originado dentro do próprio fundo e traz, claro, um rendimento acima dos pares. Fazendo um pente fino na carteira, algumas posições que eu quero falar, claro, aquelas que têm maior participação dentro do PL, e a gente vê que apesar de um fundo pequeno, ele já tem uma boa diversificação, são 38 ativos, maior participação no ativo Latam Bradesco. Esse é um CRI voltado para Latam, referente a um imóvel dentro do aeroporto de Guarulhos, tem uma taxa aí bem tranquila, porque é um crédito realmente bem tranquilo, IPCA mais 5%. Na sequência, 6,2% da carteira para o CRI Shopping Norte, que se refere ali a um shopping em Blumenau. Na sequência, o CRI Cataguases, que é uma empresa que trabalha com algodão e tecido, representa 5,8% do PL. E aí a gente já tem uma taxa um pouquinho mais elevada, CDI mais 6,5%, voltado para o setor industrial. E por fim, a BRDU Urbanismo, que é aí uma empresa voltada para loteamento, também com uma taxa um pouquinho mais elevada, IPCA mais 8,75%. Marquei aqui em vermelho o CRI New Village, já que esse CRI tem vencimento antecipado e a própria gestão traz aqui alguns pontos importantes sobre ele. E por fim, da carteira de crédito, marquei aqui a operação Colmeia Rods. Muita gente fala das operações da Colmeia, que é uma empresa incorporadora lá em Fortaleza, no Ceará, que algumas operações começaram a dar problema. Falei com a gestão sobre esse CRI especificamente, não aconteceu nada, não teve nenhum pedido de AGE. E na carteira de fundos imobiliários são 4 FIIs, maior posição hoje em GCRI, o fundo Middle Risk da Galápagos, depois Apto11, um fundo que trabalha ali com um portfólio metade imobiliário, metade CRI, e ainda tem os fundos fechados do Canvas e da Manati Capital. Como eu falei para vocês, a atualização do CRI New Village, que se refere aí a uma incorporação horizontal na cidade de Abadia de Goiás. A operação foi constituída com lastro de 171 créditos imobiliários e no momento da estruturação já estava 100% concluída e entregue aos compradores, com aproximadamente 100% das unidades vendidas. Esses créditos atualmente possuem um saldo devedor atual de 128% maior do que o saldo devedor do CRI, então uma margem muito boa. Uma das medidas tomadas pelos investidores do CRI após o descumprimento inicial das obrigações pelo cedente foi a transferência da cobrança desses créditos, que era feito pelo próprio cedente e passou a ser feito pela empresa terceirizada Máximos, uma servicer. Dessa forma, nos últimos meses, a cobrança já está sendo feita diretamente pelo servicer e os recursos sendo depositados na conta centralizadora do CRI,
assim não será necessária interrupção de pagamentos. E por fim eles informam, o CRI, que representa hoje aproximadamente 4,1% da carteira do RBHG, não deve sofrer qualquer alteração imediata de marcação e ou interrupção de pagamentos. E partindo para o final da nossa análise, olha que bacana esse quadro de guidance que foi postado no relatório trimestral do RBHG. Isso não está no relatório gerencial, está no trimestral, como é importante a gente ver todos os documentos liberados pela gestão. Eles dizem aqui, com o objetivo de dar transparência à estratégia de distribuição de rendimentos, fornecemos um guidance para o segundo semestre. Isso é muito legal porque a gente não viu outros fundos dando esse tipo de informação tão transparente. No cenário mais provável, a média de dividendo é de R$ 1,18 por cota por mês, com banda estimada aí entre R$ 1,05 na banda inferior e R$ 1,30 na banda superior. Então, R$ 1,18 como média, um rendimento muito interessante, especialmente nesse preço que o fundo está sendo negociado hoje. Então fica aí a dica de estudo, veja se esse fundo cabe na sua carteira ou não. Sempre lembrando, a gente não faz recomendação de nada aqui no canal. E para fechar, claro, aquele resumo que todo mundo adora. Gestão, gosto bastante do gestor, a gente já fez 2 lives com ele, como já falei para vocês, e a gente tem bastante contato e confiança para perguntar o que for necessário, então esse já é um ponto que sai muito na frente. Se você conhece a gestão, se confia, se tem um bom trânsito ali com o RI, já dê preferência a essas gestoras. O relatório é bastante transparente e com bastante informação, tem mais de 30 páginas. Além disso, como eu disse para vocês no início do vídeo, acho a taxa bem honesta, 0,8% mais performance. Proposta de investimento do RBHG, até 30% em operações high yield, com abertura para operações middle também. Atualmente, como a gente viu, tem 50% em high grade e 27,9% em operações high yield. Então isso dá um boost de rendimentos no fundo muito interessante. O que a gente vê de high grade nesse portfólio? CRIs voltado para shopping, para aviação, para varejo e operações de incorporação. O que a gente vê como high yield? Loteamento, mineração e industrial. E é importante, inclusive a gente tirou isso das lives que fizemos com o gestor. Eles não trabalham com multipropriedade. Esse tipo de crédito não passa no comitê da Rio Bravo. Então fica a dica para vocês aí quando for analisar outros FIIs, vários gestores têm essa restrição com o segmento. Visão para indexadores. Foca em colocar 40% da carteira em CDI, 60% em IPCA, como a gente viu hoje, 30% em CDI, bastante relevante, foi um dos fundos que saiu na frente nessa busca por operações em CDI. Target de taxas, IPCA mais 7 e CDI mais 4. Então, são taxas bem interessantes, especialmente se a gente considerar que o grosso da carteira de fato é high grade. Perspectivas importantes. Ele já veio com o indicativo de que não fará nova emissão em 2022 e a gestão reafirma que não tem perspectiva de fazer novas emissões abaixo do VP, como já aconteceu uma vez anterior. Outro ponto muito importante, 90% da carteira tem proteção contra a deflação. Então, como ele tem o grosso em IPCA, tem aí essa trava para não ter a inflação negativando os rendimentos. Como a gente acabou de ver, bandas de distribuição trazidas como um guidance de R$ 1,05 a R$ 1,30 para o segundo semestre. Um dos poucos fundos que trouxe esse guidance claro para um semestre todo, mais um ponto positivo. Pontos de atenção. PL ainda é pequeno para FII de papel, sempre falo para vocês, fundo de papel tem que ser grande, tem que ter um portfólio bem vasto, porque fatalmente algumas operações acabam dando problema e isso não impacta demais nem no PL, nem no rendimento. Além disso, o fundo tem ainda um número baixo de cotistas, em torno aí de 6.700. A gente precisa de mais cotistas para ter uma liquidez maior, para ter um conforto melhor para entrar e sair da posição. CRI Village, houve um problema quanto ao recebimento no fluxo da conta do patrimônio separado, representa aí 4% do PL, é uma representação importante, porém a operação segue tranquila e rodando e ainda tem muita margem. Mas, é claro, é um aspecto importante para a gente levar em consideração e observar. CRI Colmeia, houve um burburinho de que a incorporadora estava com problemas, confirmei com a gestão de que esse CRI especificamente não teve nenhum tipo de problema. Pessoal, o que eu tinha para falar de RBHG 11 era isso, espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que você não vê esse FII sendo abordado em outros canais,
que poucos perfis estudam fundos que saem da maioria. Claro, todo mundo busca like, busca comentário, isso é importante para o perfil, mas se a gente só falar de MXRF, só falar de HGLG, só falar de Iridium, a gente não conhece outros FIIs. Então peço a ajuda de vocês para divulgarem nosso canal, que aqui a gente realmente tenta sair da superfície, tenta garimpar novos FIIs, trazer novos tipos de visões para vocês. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.